paciente hemodinamicamente instável e paciente hemodinamicamente estável. Qual é a diferença entre os dois termos? Se você não sabe, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar para você qual a diferença entre um e o outro, tá? Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano, do canal Profissão Enfermagem. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre paciente instável e paciente hemodinamicamente estável. Quando nós falamos de um paciente estável, nós estamos falando de um paciente que tem mantido o mesmo quadro clínico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tem um paciente internado na UTI, né? UTI é muito utilizado esses termos. Você foi visitá-lo hoje e aí amanhã você foi visitá-lo novamente. Quando você visitou ele hoje, ele estava com a pressão normal, ele estava entubado, sedado, sem droga vasoativa, e no outro dia você perguntou para o médico qual era o quadro clínico do paciente. E o médico olha para você e fala, olha, o paciente ele mantém o quadro estável. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele está mantendo praticamente os mesmos parâmetros do dia anterior. O paciente estável não significa que não seja um paciente grave. Eu posso ter um paciente que está em uso de droga vasoativa, ventilação mecânica, sedação, porém, ele está mantendo o mesmo quadro. Ele não evolui nem para melhora, ele não evolui para piora, tá? Este é o significado do estável. Ele está mantendo aquele quadro. Agora, quando nós falamos de paciente instável, é diferente. É um paciente que ele apresenta instabilidade hemodinâmica. O paciente estável hemodinamicamente, ele utiliza a monitorização hemodinâmica, pode utilizar tanto a invasiva quanto a não invasiva. Quando nós falamos de monitorização invasiva, né, nós estamos falando de catéter de Swan-Ganz, nós estamos falando de PVC, tá? Um catéter central para ver a pressão venosa central, nós estamos falando de PIA, pressão intraabdominal, tá? Todos esses aparatos são monitorizações invasiva. Quando eu falo de monitorização não invasiva, eu estou falando da pressão arterial média, vista externa, tá? Eu estou falando da monitorização eletrocardiográfica, que nós colocamos o paciente no monitor cardíaco, oximetria de dedo, tá? E nós temos também ainda a PAI, a pressão arterial invasiva, que também é uma monitorização hemodinâmica invasiva. Eu posso usar tanto para o paciente estável quanto para o paciente instável. O paciente instável, ele precisa ter uma monitorização invasiva, no mínimo uma pressão arterial invasiva e um catéter venoso central, para que a gente possa estar olhando em tempo real a pressão arterial dele no monitor, né, de forma invasiva, e também para que possamos estar monitorando ali a PVC. A pressão venosa central é muito importante, porque nós sabemos que alguns distúrbios podem levar à instabilidade hemodinâmica. Por exemplo, choque séptico, choque cardiogênico, choque hipovolêmico, tá? Alguns fatores pode levar o meu paciente a ter uma instabilidade hemodinâmica. E o paciente instável hemodinamicamente, ele vai apresentar uma pressão arterial média menor que 65 e vai apresentar uma saturação de oxigênio menor que 90, tá? O paciente instável hemodinamicamente, apenas de fazermos mudança de decúbito nesse paciente, há alteração tanto na parte hemodinâmica da pressão, quanto na parte da oxigenação. Ele tem uma incompatibilidade entre a demanda e oferta de oxigênio. Por isso que acontece todas essas complicações, tá? Então, como eu sei para vocês, pode acontecer no choque hipovolêmico, no choque séptico, no choque cardiogênico, nos tipos de choque, o paciente ele pode apresentar esta instabilidade hemodinâmica. E existem algumas condutas a ser tomadas quando o paciente tem essa instabilidade. Por exemplo, se ele está apresentando um choque hipovolêmico, a ressuscitação volêmica é algo muito importante, né? Quando nós falamos de ressuscitação volêmica, nós estamos falando de hidratação com soro fisiológico, ringer lactato, tá? Aquilo que irá repor as perdas desse paciente, até mesmo transfusão sanguínea, quando nós chamamos de reposição volêmica. O que é isso? Fazer uma reposição do volume que foi perdido, tá? Que está causando esse débito, que está causando essa baixa pressão. Quando nós temos um paciente com sangramento típico,
ele tem uma queda de HB e uma queda de HT. Eu preciso repor esse sangue que ele perdeu. E além de eu melhorar o HB e o HT, eu vou melhorar também a reposição volêmica, a partir do momento que ele recebe o volume sanguíneo, né, esperado ou prescrito. Tá? Nós temos também, ainda como conduta no paciente instável, drogas vasopressoras, noradrenalina, dobutamina, dopamina. Tá? São drogas que irão auxiliar a melhorar o débito cardíaco e a pressão arterial nesse paciente. E nós temos também as drogas que nós chamamos de drogas inotrópicas. Um exemplo disso é a amiodarona. A droga inotrópica, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que o débito cardíaco do meu paciente aumente, tá? E com isso vai melhorar bem a parte hemodinâmica do meu paciente. Então, quando eu falo de um paciente instável hemodinamicamente, eu estou falando do paciente que ele tem a pressão arterial instável, saturação de oxigênio instável. Então, quando eu falo do paciente estável, eu estou falando daquele paciente que ele não mantém os parâmetros fisiológicos sem medidas mais drásticas. Paciente instável hemodinamicamente é o paciente que ele não mantém os dados vitais de forma natural. Ele precisa do quê? Precisa de droga vasoativa, droga vasopressora, para poder melhorar os seus dados vitais. Esse é o paciente instável hemodinamicamente. E é uma luta na UTI. Você sobe a droga, desce droga, sobe a nora, desce nora, desliga a nora, liga a nora novamente, faz glicemia capilar, está com hiperglicemia, faz insulina, faz hipoglicemia. Então o paciente, por que acontece tudo isso com ele? Porque ele tem uma que nós chamamos de desfunção orgânica. O paciente instável hemodinamicamente, ele tem uma desfunção orgânica que causa todo esse mal para ele. Então é muito importante que esse paciente seja monitorado rigorosamente. Se eu tenho um paciente que está com droga vasoativa em doses altas, ele precisa ter no mínimo uma PAI, uma pressão arterial invasiva. Se não conseguimos funcionar uma PAI, ele precisa estar no monitor e o monitor precisa estar aferindo a pressão arterial média dele de forma não invasiva pelo menos a cada 5 minutos, porque ele está instável hemodinamicamente. Paciente instável hemodinamicamente, eu não vou dar banho nele, eu não vou ficar mexendo nele, porque é um paciente muito grave. Então eu preciso tomar muito cuidado. As pessoas, os técnicos, eles adoram dar banho no paciente. Se ele está instável hemodinamicamente, eu preciso aguardar ele ter uma estabilidade hemodinâmica para que eu possa dar o banho nele. Parece que o banho é algo simples, mas o banho ele pode desestabilizar o meu paciente, pode levar o meu paciente até mesmo a óbito. Então é muito importante, antes do banho, eu pedir para que ou o médico ou o enfermeiro avalie o meu paciente se ele está instável, se ele tem condições ou não de tomar banho. Então isso é muito importante, tá? Guarda bem isso aí com vocês, é muito importante. Você viu um paciente com drogas vasoativas em doses altas, noradrenalina, vasopressina, paciente que não satura, analise muito bem a necessidade desse paciente tomar banho ou não. Isso é muito importante. É algo muito importante que nós esquecemos, tá? Então, o paciente estável hemodinamicamente é o paciente que está mantendo os parâmetros. Instável é o paciente que não mantém os parâmetros, tá? Essa é a diferença entre um e o outro. Porém, os dois estão sendo monitorados. Porque esse termo nós utilizamos muito em terapia intensiva. Paciente instável hemodinamicamente e paciente estável hemodinamicamente. São dois termos que utilizamos muito na terapia intensiva. E se o paciente está na terapia intensiva, é um paciente que necessita de cuidados intensivos. Então fica essa dica aqui para você. Qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo no vídeo que eu vou estar esclarecendo para você. Lembrando aí para você que eu vou deixar na descrição do vídeo o link de um e-book que vai te ensinar sobre terminologias em enfermagem. Você que está com dificuldade em termos técnicos, eu vou deixar esse e-book aqui para você. Você vai baixar gratuitamente, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para estar sempre por dentro dos novos vídeos. Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo.